Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por este domingo, dia do Senhor, e nesta oportunidade gostaríamos de compartilhar uma palavra da parte de Deus com todos vocês. Quero solicitar que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Essa semana nós demos início a meditações nessa passagem das Escrituras. Vimos o capítulo 1 e agora gostaria de compartilhar a oração de Jonas que está descrita aí no capítulo 2 do seu livro do profeta Jonas, capítulo 2. Se você ainda não encontrou, dê uma pausa no vídeo, no áudio, e assim que encontrar, pode soltar para ouvir a santa palavra de Deus. Nós vimos no capítulo 1 o chamado de Jonas, quando Deus fala para ele ir até a cidade de Nínive para pregar o arrependimento, por conta daquela cidade estava envolvida no pecado de tal forma que o cálice da ira de Deus se encheu e ele resolveu então clamar contra aquela cidade para que eles se arrependessem. E, para tanto, comissionou Jonas. Esse livro é um livro extraordinário, essa história conhecemos desde criança, era uma das histórias que eu mais gostava de ouvir. Acredito que todos são familiarizados com essa história, todas as crianças das igrejas gostam muito de ouvir acerca do profeta Jonas. E há lições preciosas para todos nós nesse texto sagrado. O livro de Jonas, eu quero destacar que é assim chamado livro de Jonas, mas ele fala sobretudo da pessoa de Deus. Ele fala de um Deus soberano, de um Deus de amor, de um Deus misericordioso, de um Deus perdoador, de um Deus que se ira e que também castiga, enfim, e fala também de Cristo. Não poderia ser diferente, a Bíblia declara que as Escrituras testificam do Senhor Jesus Cristo. E a figura do profeta Jonas, o que acontece com ele, é uma figura daquilo que vai acontecer com Cristo mais adiante. E Jonas não queria pregar. Quando foi chamado, não queria, então decidiu fugir, como se isso fosse possível. Lembram do Salmo 139? O salmista ali declara: para onde fugirei da tua presença? E nosso primeiro pai Adão tentou também se esconder do Senhor, mas isso é totalmente impossível. O nosso Deus é onisciente, ele vê todas as coisas. Em Hebreus 4:13 está escrito que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar contas. Então não podemos nos esconder do Senhor. Jonas tentou se esconder nos mares, mas diz o mesmo Salmo 139 que ainda que eu pudesse voar para o mais longe dos mares, ainda assim ali o Senhor estaria. E os versos finais aqui, que naquela oportunidade nem lemos, a partir do verso 14, diz o texto que os marinheiros clamaram ao Senhor. Vejam só, antes, outrora idólatras, mas já começava uma ação de Deus aí na vida deles, e disseram, olha a oração, agora não estavam rogando aos seus deuses pagãos, seus ídolos, mas ao Senhor mesmo. Rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja os ímpios aí já sendo trabalhados pelo Espírito de Deus para fazer confissão verdadeira. Verso 15, levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Que coisa tremenda! Não vale a pena fugir, temos que deixar de fugir.
pois a vontade do Senhor é soberana. Esses homens então lançam Jonas ao mar. E veja a figura de Cristo aqui representada, Cristo sendo representado, porque Jonas foi lançado ao mar, Cristo foi lançado a este mundo, Deus o enviou, e ficou Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, e posteriormente ressuscitou. O verso 17, olha o que diz esse verso: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Interessante que o pastor Hernandes Lopes, certa vez pregando sobre essa passagem, ao chegar no verso 17, ele fez a declaração: Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não havia desistido de Jonas. E isso é verdade, meus irmãos, todos vocês que me escutam. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Ele não desiste dos seus. Talvez você esteja passando uma luta muito grande, muito terrível. Jonas estava no ventre do grande peixe, no fundo do abismo, e lá o Senhor o alcançou. Talvez você esteja também no fundo do poço, e isso representa uma crise muito grande. Nós estamos passando um momento difícil de pandemia, mas tantos outros problemas que ainda existem. Saiba, por mais difícil que esteja a situação, como estava a situação de Jonas, o Senhor pode agir na sua vida. O que deve ser feito, portanto? O capítulo 2 nos ensina. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Essa é a primeira atitude que devemos tomar diante de dificuldades, buscar ao Senhor. Não posso nem precisar qual foi a posição em que Jonas se encontrava naquele momento, e que ele estava orando. Mas a posição, o aspecto físico não importa. O que importa é que busquemos a Deus com toda sinceridade e de todo o coração. Por que digo isso? Porque tem pessoas que acham que Deus só ouve orações se for de joelho ou se for em pé. Não, o Senhor não está vendo isso. Ele vê com mais profundidade. Ele vê o coração. Ele não vê se você está orando bonito, ele não vê se você está fazendo uma oração longa ou curta, de forma alguma. Ele sonda o coração e da sinceridade ele se agrada. No verso 2, a situação de Jonas qual era? Diz o texto: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Ele estava em profunda angústia e estava gritando. Era um perigo tremendo em que ele se encontrava naquele momento. Era um perigo de morte. Vocês lembram os marinheiros quando estavam, o navio sendo batido pelo vento, batido pela tempestade, a ponto de se despedaçar? Os marinheiros clamavam, cada um ao seu Deus. E na hora da dificuldade, realmente as pessoas tornam-se muito religiosas. Estão sempre buscando a Deus. Eu dizia naquela oportunidade, quando estávamos meditando no capítulo 1, acerca da queda de um avião, que aconteceu alguns anos atrás. O copiloto, ele atentou uma atitude de terrorismo contra a tripulação, e depois que o comandante do avião tinha saído para ir ao banheiro, o copiloto assumiu e ele era suicida, e então ele derrubou aquele avião que levou algum tempo até cair, chocasse com as montanhas. E durante esse período a caixa preta registra a gritaria das pessoas, my God, e em outras línguas também falavam a palavra de Deus. E certamente muitas dessas pessoas não eram tementes ao Senhor. Há um crescimento muito grande naquela parte do mundo do ateísmo, mas dizem que na hora do perigo os ateus se convertem. Se convertem entre aspas, né? Acredito que alguns se convertam verdadeiramente, mas gritam a Deus tão somente por causa do perigo, por causa da morte que lhes espera.
mas não com arrependimento sincero. Mas essa crise que Jonas passa aqui, queridos ouvintes, foi muito boa, porque nesse momento ele vai aprender a obediência, ele vai falar com Deus. O salmista faz uma declaração no Salmo 119, versículo 71, muito conhecida, quando ele diz lá: foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Ele diz lá que aprendeu a palavra do Senhor, aprendeu a lei, aprendeu os estatutos do Senhor. Então foi uma bênção isso que aconteceu aqui, porque o levou para mais perto de Deus, está naquele fundo do abismo. Charles Spurgeon certa vez disse: a saúde é uma grande bênção, mas a doença pode ser uma bênção ainda maior por te levar para mais perto de Deus. E isso é verdadeiro comigo, é verdadeiro, acredito, com todos. Quando a gente está passando por problemas, principalmente de enfermidade e enfermidades perigosas, nós nos ajoelhamos mais, nós nos humilhamos mais, nós oramos mais. Felizmente, quando a crise passa, também passa a nossa piedade, passa a nossa devoção, relaxamos. Isso é, de fato, lamentável. Em toda esta oração de Jonas aqui, ele vai fazer citação dos Salmos e vai concluir com adoração. Veja só, ele ainda não estava livre do perigo. Ele ainda estava dentro do contexto da situação difícil, mas ele adora ao Senhor. No verso 9, ele chega a dizer: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei e pagarei ao Senhor pertence à salvação. Ao citar as Escrituras, a parte dela dos Salmos, ao mostrar aqui a sua gratidão, ele ainda não tinha saído daquela situação difícil, mas fez a semelhança de Jó, adorou ao Senhor. Lá em Jó 42, ele, diante daquela circunstância difícil, que tinha perdido seus bens, tinha perdido seus filhos, tinha perdido sua saúde, ele declara, ele adora ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jonas aqui também adora ao Senhor, é grato ao Senhor, antes de ser liberto daquela situação difícil em que se encontrava. Isso me faz lembrar aquela canção antiga e tão preciosa: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Aí a estrofe que diz: a alegria que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. A alegria que sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Que coisa preciosa. O profeta Abacuque, na sua oração, diz: ainda que o produto, que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta. Ou seja, eram as plantas que traziam valores importantes para a subsistência das pessoas, mas o profeta declara: ainda que ele perdesse tudo isso, ele se alegraria no Senhor. Isto é uma lição para todos nós. Há um cântico muito antigo. Esse cântico deve ter por volta de uns 80 anos. Eu conheci criança e nunca me esqueci. Mas o cântico diz mais ou menos assim: não me importa se o sol não brilhar, Jesus é meu, sempre meu. Não me importa se escurecer, Cristo comigo está. Nunca me desampara. Que coisa, o Senhor sempre presente. Aqui está Jonas, numa situação extremamente terrível. Por conta da sua desobediência, está ali sendo disciplinado, castigado. O verso 3, veja que ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Aí está ele dizendo: o Senhor me lançou. Quem jogou Jonas foram os marinheiros, mas isto era uma ação de Deus em relação ao seu filho rebelde. E
Portanto, a Bíblia diz que Deus disciplina, Deus repreende, Deus castiga aqueles a quem Ele ama. E agora Jonas reconhece isso. E ele vai fazer citações tremendas aqui nesta oração. O versículo 4, então disse eu, estou lançado diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aí está a afirmação de Jonas. Inicialmente, no verso 4, dizendo que foi lançado, né, da presença daquele barco lá e foi para longe. O salmista, no Salmo 42, declara que as pessoas questionavam: onde está o teu Deus? E quando Davi ora ao Senhor, pedindo perdão a Deus, ele diz: Senhor, não me repulses da tua presença, não me lances da tua presença. O pecado é uma coisa terrível, é pior do que a doença. A doença não nos afasta de Deus, pelo contrário, ela sempre nos aproxima. Mas o pecado, ela nos afasta. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem para que possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É preciso, portanto, reconsiderar o caminho de rebeldia, de desobediência e voltar-se para Deus. E Jonas está fazendo isso aqui através desta oração. Veja o tamanho da aflição. Todas essas coisas que ele fala aqui, falam da sua aflição. Mas ele conclui ali com uma palavra de esperança. No versículo 7, ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando ele estava se acabando, morrendo, diz o texto, eu me lembrei do Senhor. Que coisa maravilhosa, lembrar-se de nosso Deus. John Newton disse certa vez: eu já estou ficando velho e estou esquecendo de muitas coisas. Entretanto, não esqueço de uma coisa, que sou um pecador, mas que tenho um grande Salvador. Jonas se lembrou disto. Infelizmente, muitas pessoas tentam salvação em outros meios. E ele vai dizer aqui no versículo 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Você não vai encontrar fonte de salvação fora de Cristo, absolutamente. Em nenhum outro há salvação. Quem se envereda pelos caminhos da idolatria, a Bíblia diz que abandona aquele que é misericordioso. E no verso 9, aqui temos o verso-chave deste livro. Por isso que eu disse no princípio que esse livro fala acima de tudo de Deus. Trata do comissionamento do profeta Jonas, né? Trata da sua história de uma forma tremenda, mas é sobretudo o livro que fala de Deus. E aqui no capítulo 9, no versículo 9 está escrito: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei e pagarei ao Senhor pertence à salvação. A salvação, portanto, ele está declarando, é um dom de Deus. Deus é soberano sobre a salvação do pecador. Nós estamos diante de uma situação tremenda para a qual os homens até então não encontraram solução. Para o pecado, para a salvação do pecador, também não há uma outra solução a não ser Cristo, a não ser a graça do Senhor. Jonas, o que ele podia fazer? No ventre de um grande peixe e no abismo, no mais profundo abismo no mar. Ele nada podia fazer para se salvar. Não era questão de saber nadar. Não era uma questão de conhecer o mar, conhecer animais, de forma alguma. Ele estava completamente incapaz. Foi a graça, foi o amor.
É assim que Deus encontra o pecador. O pecador por si mesmo nada pode fazer, mas o nosso Deus é cheio de graça, cheio de amor e de compaixão. Talvez você conheça alguém ou você mesmo se encontra numa situação à semelhança de Jonas no fundo do poço ou no fundo do mar. Numa situação muito difícil. Talvez você ora por alguém que você imagina que está numa condição extremamente difícil. Olha para a figura de Jonas aqui, ó, situação em que ele se encontra. Há esperança sim, não desanime da salvação de quem quer que seja. Faça como Jonas, ore ao Senhor crendo na soberania dele. E por fim, olha que verso, o verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O Senhor é Criador dos céus e da terra, do mar e de todos que nele há. Aqui mostra a soberania de Deus de um modo glorioso. Foi Deus que levantou aquele vento no mar para que acontecesse tudo aquilo ali, trouxesse Jonas para um lugar de arrependimento. A misericórdia do Senhor vai triunfar aqui quando Jonas declara que a salvação pertence ao Senhor, o que ocorre. A Bíblia diz que o Senhor falou ao peixe e este vomitou, pois, a Jonas na terra. Foi ele declarar que existe um único Senhor, um único Salvador, que a solução chegou. Aqui está a figura de Cristo. Não podemos terminar aqui sem falar de Jesus. Está tão claro, né? Já temos citado a pessoa de Cristo nessa breve reflexão, mas o texto que fala, né, no versículo 17 do capítulo 1, né, que Jonas lançado ali no ventre do peixe, Jonas lançado no mar e chegou ao ventre do peixe, fala de Cristo que veio a este mundo, veio a esta terra, foi lançado aqui também. E esteve 3 dias e 3 noites, Cristo, após a sua morte, ressuscitando somente ao 3º dia. E assim como Jonas aqui triunfou pela graça e a misericórdia do Senhor, Cristo passou sufoco também durante 3 dias, mas venceu a morte e triunfou. Nós estamos diante da terrível pandemia, mas o nosso Deus é todo-poderoso e tem poder, assim como salvou a Jonas, de trazer livramento para essa crise. Devemos, portanto, buscar ao Senhor em oração e no seu tempo Ele fará a sua vontade. Tenham todos um abençoado domingo, que o Senhor opere grandes maravilhas na vida de cada um de vocês.